Então, boa tarde, eu me chamo Diego, sou professor da Universidade Federal do Ceará, e hoje a gente vai tratar desse tema, análise dos impactos dos instrumentos da PNDR sobre a economia dos municípios nordestinos. Esse trabalho é feito por mim, mais três colegas, Pedro, Wendel, foi me orientando, e o professor Guilherme. Nosso roteiro vai seguir essa estrutura. Primeiro eu vou dar uma breve contextualização, para quem não está muito familiarizado com a PNDR. Depois vamos falar um pouquinho do objetivo do trabalho, vamos discutir um pouquinho a ideia dos instrumentos, metodologia, resultados, e aí robustez, heterogeneidades e algumas conclusões. Certo? Primeiro, a contextualização, né? Eu não preciso falar que o Brasil é extremamente desigual em termos territoriais. Se você pegar o Nordeste, ele é um caso emblemático dessa desigualdade, né? Por exemplo, aqui nesse gráfico eu peguei os valores do PIB de 2021, você tem aqui que, apesar do Nordeste ter 50% da população, ele vai ter aí um PIB, 50% do PIB nacional, PIB per capita nacional. Então, isso mostra a fragilidade, né? Você tem uma grande gama de pessoas e uma produção de riqueza muito aquém do que seria esperado para esse contingente. Isso certamente tem razões históricas, né, relacionado à própria colonização do Nordeste, enfim, à própria história brasileira. O fato é que essa desigualdade levou a diversas intervenções ao longo do tempo, visando equilibrar nessa relação, ou tentar fazer com que o Nordeste acompanhasse o resto do Brasil. Em termos mais recentes, né, de 2007 para cá, na verdade um pouco antes, a gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que consolida os instrumentos que, digamos assim, tentam reverter essa desigualdade entre as regiões. Tá? A PNDR, ela organiza todas essas iniciativas, mas ela atua por dois meios principais. O primeiro é a concessão de incentivos fiscais, e o segundo é por meio de crédito direcionado, certo? Aqui eu ressalto dois instrumentos, o FNE e o FDNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, e o nosso Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Então, qual vai ser nosso objetivo aqui? Vai ser avaliar o efeito desses três instrumentos, certo? Nós vamos tentar fazer isso de maneira conjunta e tentar extrair alguma complementaridade. Eu vou mostrar já, mas esses instrumentos foram avaliados, alguns deles já foram avaliados, mas de maneira isolada, e alguns de maneira muito incipiente ainda, né, que a gente pode avançar, certo? Então, primeiro vamos falar um pouquinho dos incentivos fiscais, qual a ideia, por que a gente deveria achar que ele funciona, e se de fato ele funciona ou não, ou o que a gente pode esperar, certo? Basicamente, a gente suprime uma parte dos impostos que as empresas vão pagar, isso vai influenciar a iniciativa privada se instalar em determinada região-alvo, certo? Qual a teoria por trás? Basicamente que eu tenho uma distribuição desigual dessas vantagens de aglomeração, algumas regiões são mais desenvolvidas, elas concentram algumas vantagens para as instalações de novas empresas, que faz com que elas compitam de maneira desigual, digamos assim, com meio de um poder quase de monopólio, com relação às outras regiões do país, tá? Então, eu teria uma falha de mercado, digamos assim, né? Se o mercado fosse de concorrência perfeita, então essas vantagens competitivas estariam espalhadas uniformemente ao longo do território, o que a gente sabe que não é verdade. Tá? Então, os incentivos fiscais eles vão atuar compensando isso. Né? Eu vou pagar para a empresa, de certa maneira, se instalar numa região que ela não se instalaria, porque não faria sentido econômico para ela. Tá? Então, eu compenso isso reduzindo o valor dos impostos que ela vai pagar. E aí você teve vários tipos de impostos, de incentivos fiscais que foram concedidos. Esses impostos na região Nordeste e Norte de Minas e do Espírito Santo são administrados todos pela SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Aqui eu tenho alguns exemplos de incentivos que já foram testados, a depreciação acelerada, desconto de PIS, PASEF, COFINS, a isenção da AFRIM, né, que é de frete da malha mercante, e reduções diversas aqui de imposto de renda pessoa jurídica. Entre esses, né, se você somar todas as renúncias, não só desses incentivos, mas de outros, eles vão somar um valor aí em 2021 de 9,8 bilhões de reais. Então, note que é um valor expressivo, né, em termos de receita que supostamente abre esse mão. O principal incentivo que está vigente hoje, que é o que a gente vai estudar, é a redução de 75% do imposto de renda pessoa jurídica. Certo? Nós temos aqui algumas avaliações, né, a evidências empíricas, tá? Então a gente viu por que ele deveria funcionar e se de fato ele funciona. Nós temos aqui um paper, um dos primeiros, que foi o do Garçom et al. 2017, ele notou um aumento de 30% no setor de turismo relacionado com incentivo fiscal. Nós temos aqui dois artigos mais recentes do nosso grupo, um do Marlton Braz, que inclusive está aqui na plateia, que ele também verificou um aumento de 3,2% nos vínculos formais, e outro paper nosso, que mostrou um aumento de 9,8% nos vínculos, aqui a nível de município e aqui a nível de microdados de empresa. Já a outra estratégia de crédito direcionado,
que abrangeria tanto a FNE como a FDNE. Né? Por que que faria sentido eu ter crédito direcionado? Basicamente porque a gente tem falhas de mercado também, no mercado de crédito, para regiões menos desenvolvidas. Os tomadores dessas regiões, eles tendem a ser mais suscetíveis a choques macroeconômicos, eles tendem a ter mais instabilidade, portanto, resultando em maior incerteza, de modo que você desincentiva a iniciativa privada a fornecer crédito para esses indivíduos, certo? Então, se não tivesse atuação estatal nesse caso, alguns projetos que são de elevado interesse social, eles não seriam financiados, certo? Então, você teria aí uma lacuna de mercado que vem a ser preenchida aí por esses instrumentos que eu acabei de citar. Então, os dois instrumentos de financiamento da região Nordeste são basicamente o FNE. O foco dele principal seria concessão de crédito para pessoa física, pequenos agricultores, micro e pequenas empresas, apesar de ele também atuar com o setor de infraestrutura em grandes operações. Mas a natureza dele, digamos assim, quando ele foi pensado, era para pequenos negócios, certo? E o FDNE, já é mais recente, ele foi pensado para operações de grande porte. O exemplo da emblemática do FDNE é a Ferrovia Transnordestina. Né? Boa parte dos recursos de financiamento da Transnordestina é financiado com recursos do FDNE. E também a expansão de parques eólicos, aí, quem veio de carro aí ao redor, notou que aqui tem muitos parques eólicos, boa parte deles também foi financiado com recursos do FDNE. Só para dar valores, em 2023 o FNE tinha 140 bi de patrimônio, então note que é um valor expressivo, sendo que só nesse ano ele concedeu 43 bilhões em empréstimos, mais de 1 milhão de operações. E já o FDNE, ele tinha uma carteira, em 2023 também, de 81 operações, somando 13 bi, certo? Então são valores muito consideráveis. Tá? A maior parte da evidência que a gente tem disponível com relação a essa parte de crédito subsidiado diz respeito ao FNE, inclusive porque existe uma previsão legal, né, de que a Sudene, né, e o Banco do Nordeste façam avaliações periódicas, né, e isso resultou várias avaliações, certo? De forma geral, o que essas avaliações dizem? Elas mostram impacto positivo sobre o PIB per capita dos municípios, bem como sobre a quantidade de empregos e a massa salarial. E efeito neutro sobre o salário, tá? Isso que a gente pode discutir em outro momento. Até muito recentemente, praticamente não existia nenhum estudo com relação ao FDNE, tá? Nosso grupo aqui foi um dos primeiros a fazer essas avaliações. Inclusive, esse aqui é um dos trabalhos que se consolida um pouco dos achados que a gente fez nessa área. Então, qual é a metodologia que nós vamos utilizar para realizar essa avaliação? Primeiro, vamos falar rapidamente dos dados que a gente utilizou. A gente usou um painel de municípios, considerando o período de 2002 até 2019. Como indicador de resultado, nós utilizamos um indicador já utilizado basicamente em todos os outros trabalhos, que é o PIB per capita. Ele resume muita coisa, certo? Você pode estar sujeito a críticas, etc., mas, enfim, é um indicador que consolida muita informação. A nossa avaliação consistiu na avaliação de impacto. Então, eu tenho um grupo de tratamento, que vai ser os municípios que, durante o período que a gente está avaliando, ou eles receberam o FNE, ou receberam o FDNE, ou receberam incentivos fiscais. No caso, não o município, mas alguma empresa localizada nesse município. O FNE, ele tem uma capilaridade de praticamente 100%, ou seja, ele praticamente está em todos os municípios. Vai ter alguma empresa que recebeu o FNE. Então, para poder evitar que eu não tivesse grupo de controle, praticamente, eu restringi o FNE para 2 linhas de crédito principais, que são linhas de crédito industrial e infraestrutura. Por que eu fiz isso? Basicamente porque essas linhas são a interseção entre os 3 instrumentos, certo? A indústria e a infraestrutura, ela é apoiada tanto pelo FNE, quanto pelo FDNE, quanto pelos incentivos fiscais, obviamente em escalas diferentes. Tá? Os outros setores que a gente tem atuando nesses 3 instrumentos, eles não afetam simultaneamente os três ao mesmo tempo. Só para mostrar para vocês, né? Aqui olha a quantidade de operações que eu tive no FNE ao longo desse período. Do FDNE, aqui são os municípios, né, afetados, não o número de operações exatamente. E aqui o número de municípios beneficiados com incentivos fiscais em algum momento durante esses 20 anos, né, 18 anos, que a gente considerou. Então, note que eu tenho aqui uma preponderância aí do FNE, certo? E esse FNE é só aquele que eu falei. Se eu considerasse todas as operações do FNE, eu pegaria praticamente todo o Nordeste. Então, os grupos de controle, para poder fazer essa avaliação, nós consideramos 2 grupos de controle, certo? Primeiro, nós consideramos os nunca tratados, que seriam os municípios da região Nordeste, que estão dentro da área da atuação da Sudene, mas que nunca receberam nenhum dos incentivos, nem incentivo fiscal, nem FDNE, indústria ou infra, e nem o FDNE. E também nós somamos esses municípios que estão no norte de Minas, noroeste, e essas outras regiões são micro-regiões que estão na porção mais pobre de Minas, digamos assim, na parte que está mais perto da região Nordeste. Tem características mais parecidas com os municípios da região Nordeste, certo? E também nós consideramos uma segunda estratégia com municípios ainda não tratados, que seriam os próprios municípios, antes deles receberem o tratamento.
certo? Quando eu estou com painel, eu tenho essa possibilidade. Então, qual é o ponto de partida para a gente montar essa estimação? Tá? Então, vamos construir o raciocínio aqui. Primeiro ponto, né, o burro de carga aqui da econometria, que é o Two-Way Fixed Effects. Né? Basicamente, seria estimar um painel de efeito fixo em que eu colocaria uma dummy de pós-tratamento. Certo? Então, a princípio, né, minha ideia seria, por exemplo, colocar uma dummy de pós-tratamento para o FNE, uma para o FDNE, para os incentivos fiscais e as interações aqui, todas elas. Tá? Então, essas dummies aqui, DFNE, DFDNE e DIF, seriam dummies que assumem valor 1, né, a partir do momento que aquele município passa a ter uma empresa tratada por um desses casos. Tá? E nesse caso, né, dessa análise simples, eu teria os efeitos sendo beta 1 a beta 3, certo? E os efeitos de alguma sinergia entre os instrumentos, o beta 4 até o beta 7. Só que a gente tem alguns problemas com essa estratégia. A gente tem esse paper aqui, que 2024, que ele mostra que o Two-Way Fixed Effects ele só vai produzir resultados consistentes sobre condições muito específicas, certo? Basicamente, eu tenho que ter homogeneidade tanto no espaço quanto no tempo. Como assim? O efeito que eu receber, o FNE, o FDNE ou o incentivo fiscal, tem que ser o mesmo para qualquer município que receba, seja o porte dele for, e esse efeito não pode mudar com o tempo. Isso é basicamente inviável. Por quê? Porque os projetos têm um prazo de maturação e, obviamente, assim que eles estão sendo construídos, eles têm um efeito, e à medida que eles entram em operações, eles vão ter um outro efeito. Então, por definição, essa hipótese ela é violada. Tá? Então, qual foi a alternativa que nós testamos? Uma alternativa que permitisse essa variabilidade, essa heterogeneidade do efeito. Nós testamos essa aqui, que foi o método de mínimos quadrados de efeitos fixos, né, o Two-Way Fixed Effects, ou diferenças em 2 estágios, certo? Proposta aí pelo Gardner 2021. Veio nessa leva, né, de papers que tratam de diferença escalonada. Qual a ideia do autor? Eu estimo um primeiro estágio, considerando só os municípios sem o tratamento, seja eles não tratados, ainda não tratados ou nunca tratados, certo? E eu estimo essa regressão. Essa regressão aqui ela vai conter só dummies de tempo e as dummies de grupo, só basicamente um efeito fixo. E aí eu obtenho, a partir disso, o valor estimado desse segundo modelo, eu vou usar para estimar o segundo estágio, certo? Então, em vez de usar esse Y, eu extraio esse efeito aqui, que seria a idiosincrasia do tempo e no espaço dos municípios, e utilizaria ele no segundo estágio. E o autor mostra que ao fazer isso, certo? Eu, de certa forma, né, corrijo esse problema de necessitar da homogeneidade ao longo do tempo. Eu só vou precisar de trajetórias paralelas que eu vou precisar em qualquer método, tá certo? Esse aqui seria a estimação, então, usando esse modelo aqui do Gardner. Nós testamos várias especificações, porque como ele está inserindo um monte de dummy no modelo, né, você já pode imaginar que eu vou ter multicolonialidade, provavelmente, eu tenho sobreposição dos tratamentos em algumas circunstâncias, então nossa ideia é testar várias especificações e ver se os resultados mudam, certo? Ver se tem alguma instabilidade nos parâmetros. Vou focar aqui nos 3 últimos modelos, lá no paper a gente discute mais. Basicamente o que a gente consegue ver, primeiro, se você olhar que o FNE ele sempre é significante, isso vai de acordo com a literatura, então seja qual for o modelo que você estimar, o FNE parece ter efeito, então até aqui isso é a maior certeza que a gente tem, digamos assim, o que não é exatamente uma novidade. Quando a gente olha o FDNE, nos modelos mais estáveis, a gente não consegue ver nenhum tipo de efeito, basicamente tem um efeito, inclusive, negativo ali, e para os incentivos fiscais a gente também consegue ver efeito, e se você olhar aqui a dimensão do parâmetro, você vai ver que é muito maior os efeitos dos incentivos fiscais do que os efeitos do FNE, certo? Só que essa estimação ela ainda tem alguns problemas, né? Eu tive uma série de sobreposições entre os tratamentos, ou seja, todos os municípios que receberam incentivo fiscal, em algum momento, ao longo da minha base, elas também receberam FNE, porque o FNE tem uma capilaridade muito grande. Então, isso, digamos assim, lança uma certa dúvida com relação a esses resultados. Se eu comparar algumas especificações diferentes que eu testei, colocando com e sem, você vai ver que os parâmetros vão mudar, de modo que eu não tenho tanta certeza, assim, digamos assim, com relação a esse resultado dos incentivos fiscais, que vai ser confirmado mais adiante. Então, dado esses possíveis erros, né, nós começamos a fazer testes. Qual foi a nossa estratégia de robustez? Primeiro, eu não tenho como garantir tendências paralelas nesse caso, porque eu tenho vários tratamentos acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho sobreposições de tratamentos, então assim, isso dificulta muito a gente falar em tendência paralela, tá certo? Utilizando esse modelo. O outro problema que a gente tem é um problema que sempre você vai avaliar qualquer mecanismo de financiamento regional, é viés de seleção. Esse viés de seleção ele deriva de quê? Do fato de que todos os incentivos são sob demanda. Então,
As empresas mais qualificadas, nos municípios melhores, vão demandar mais FNE, mais FDNE e mais incentivos fiscais do que os municípios mais pobres. Então, tem um viés de seleção de largada, certo? Na própria seleção do tratamento. Então, nós utilizamos um segundo método, certo? Que foi o método de Callaway Santana. Basicamente, eu coloquei a equação principal, mas basicamente o que ele faz é uma comparação ponderada entre os dois grupos. Essa ponderação, ela se dá aí utilizando o score de propensão, né? Então, ele corrige, balanceia os grupos e já faz essa comparação. E, além disso, ele faz como se fosse várias diferenças 2 por 2, canônicos, e depois agrega tudo por meio de uma ponderação. Certo? Então, essa é a ideia, o espírito do modelo de Callaway Santana. Além disso, nós quebramos essa amostra. Para evitar de trabalhar com essa amostra, com todos os tratamentos juntos, foi o que nós fazemos. Olha, vamos pegar todo mundo que só recebeu incentivo fiscal, vamos comparar com quem não recebeu nada. Vamos pegar só quem recebeu FDNE e vamos comparar com quem não recebeu nada. E assim por diante. E o que a gente faz quando tem sobreposição? Vou tratar como se fosse um novo tratamento. Então, nós construímos amostras diversas, certo? Construímos amostras que vão consistir no tratamento que eu estou querendo e os nunca tratados, basicamente. Se eu tivesse mais de um tratamento, eu compararia quem recebeu os 3 e os nunca tratados. Mais uma vez, no caso dos incentivos fiscais e do FDNE, eu sempre vou ter um pouquinho de FNE aqui. Então, para poder mitigar isso, eu coloquei também no grupo de controle os que têm apenas o FNE. Certo? Então, essa foi as estratégias. Estimamos essas amostras aí separadas. Esse aqui seria, então, o resultado, já considerando o que eu chamei de amostras exclusivas. Quando tiver aqui amostra exclusiva, é porque eu fiz aquelas amostras fatiadas. Certo? Vou focar logo no modelo mais robusto, que a gente considera sendo o resultado principal, que é o modelo de Callaway Santana, estimado por meio dessas amostras fatiadas, tratamento a tratamento. E aí a gente observa, mais uma vez, um efeito muito menor, né, para o FNE do que tinha antes, mas o efeito continua positivo em todas as estimações. E agora a gente observa um efeito positivo para o FDNE e um efeito maior. Isso, para mim, é muito mais razoável, uma vez que o FDNE ele trata de operações de grande porte, certo? E ele atua também em municípios relativamente pequenos. Então, faz sentido a gente ter um efeito positivo. Já o efeito de incentivos fiscais, ele desaparece, certo? Nesse resultado. Aqui nós temos o estudo de eventos desse último modelo, que é o modelo mais completo, tá? Mostrando aqui as trajetórias paralelas se mantêm, certo? Então, basicamente, eu faço a estimação para trás, mostro que antes a partezinha azul não tinha efeito, e já a partezinha vermelha, a partir de algum período, começa a ter efeito, o que é de esperar. Eu tenho um período que é mais ou menos 5 anos, em que nem o FNE, nem o FDNE geram resultados. E a partir de 5 anos, ele tem um período aqui em que ele começa a gerar resultados, certo? Nenhuma das outras estimações eu consegui verificar efeito. Aqui eu tenho só um caso aqui de um salto que teve aqui nos incentivos fiscais no ano, mas isso aqui se deve a uma corte específica, né, do ano 2008, foi o ano para qual a gente obteve efeito. Então, por isso que hora o incentivo fiscal tem efeito, hora ele não tem. Porque parece que alguma coisa aconteceu nesses 2 anos aí que, nesses anos ele teve efeito e nos demais eu não consegui observar. Mas ainda estamos investigando. Tá. Deixa eu ver o tempo. Então, nós continuamos, né, investigando mais e exploramos o modelo de diferenças em 2 estágios. Basicamente, nós mexemos um pouco no modelo. Por quê? O que acontece? Nós assumimos que todo mundo que recebeu, se o cara tiver recebido R$1 de FNE, nós consideramos ele tratado. Certo? Então, isso não é razoável. Foi o que nós pensamos. Vamos fatiar essa amostra e considerar que ele começa a ser tratado quando ele recebe a partir de um determinado threshold. Então, nós fatiamos por percentis da relação FNE sobre o PIB. Então, consideramos se o cara estava no 1%, no 5%, até 99%. E o efeito, né, do FNE, se você observar, ele é constante aqui em todos eles. Tá? Quando a gente interage o FNE com os outros incentivos, você vê aqui no caso do FDNE, ele só vai ser relevante se o valor da operação é muito alto, muito representativo do PIB. Isso sugere que eu só tenho sinergia para os grandes projetos, né, ou seja, eu tenho um funding compartilhado aí entre o FNE e o FDNE para grandes projetos. E aqui, quando eu pareço ter uma sinergia aqui também com incentivos fiscais, certo? Se você comparar esses coeficientes com esse, né, você nota que o dos incentivos fiscais é maior. E quando eu comparo os 3, né, o resultado aumenta mais ainda. Tá? Então, isso gera algumas dúvidas aí com relação... enfim, parece ter um resultado para o FNE e parece ter uma sinergia aí, pelo menos, com o FDNE. Tá? Por fim, a última coisa que a gente testou foi o tratamento contínuo. Como não é um tratamento de sim ou não, recebe ou não recebe, e sim o quanto ele recebe, então testamos o valor. Né? E o modelo lá de 2 estágios também permite fazer isso. Então, nós estimamos aqui o modelo considerando o valor e a gente obtém mais ou menos o que a gente esperava. O FNE continua positivo, certo? Uma elasticidade aqui, considerando que é o log do PIB, né? De 0,007. Né? E aí um efeito maior para o FDNE. E
algumas interações ali, quando eu considero com FDNE com incentivo fiscal e FNE com incentivo fiscal, e os três juntos. Certo? Última heterogeneidade que a gente fez foi considerando os setores. Certo? Quebramos o VAB indústria, agropecuária e serviços, arrecadação de impostos e administração pública. E aí você observa aqui muito claramente que, basicamente, os efeitos que a gente observa todos são para o setor de... Aqui. Que todos são para o setor de serviços, certo? Então, basicamente, aquele efeito que a gente observa do PIB, basicamente todo parece que veio do setor de serviços. E a gente, enfim, não conseguiu explorar muito, né, já era uma heterogeneidade, mas para tentar entender o porquê exatamente disso, certo? Dado que a gente considerou, basicamente, instrumentos que visam a indústria. Por que o efeito não se deu na indústria e se deu no setor de serviços? Alguma coisa aí para a gente discutir. Se alguém tiver uma ideia, eu vou adorar ouvir. E, por fim, o outro resultado interessante foi o efeito sobre os gastos da administração pública. Um efeito secundário desses instrumentos é aumentar a arrecadação do município, certo? E esse resultado vai acabar resvalando em mais gasto. Para os dois primeiros instrumentos, o FNE e o FDNE, a gente observa isso, mas para os incentivos fiscais a gente observa um resultado negativo. O que é que nós inferimos com relação a isso? É comum que as empresas que recebem incentivos fiscais federais também recebam outros incentivos fiscais dos estados e dos municípios. Essa informação a gente não dispõe, certo? Então eu acredito que o que a gente está observando aqui é provavelmente um mix de isenções fiscais que estão compondo aí esse incentivo, tá certo? Então, isso pode ter, se o município abre mão dessa receita ou não, enfim, é um resultado que precisa também de maior investigação. Então, sintetizando aqui nossas conclusões, para não me alongar mais, a gente meio que confirma o que a literatura dizia sobre o FNE, parece ter um efeito positivo. A gente também verificou um efeito para o FDNE, que persistiu entre as diferentes estimações que a gente fez, e ele foi maior do que o do FNE, o que corrobora com o fato de eu ter grandes operações. Nos dois casos, tanto o FNE como o FDNE, o efeito parece começar depois de 5 anos, depois que a operação começa, e ele se extingue aí alguns anos depois, né? Mas, enfim, ele começa 5 anos depois e ele é crescente no tempo, a partir daí. Os resultados dos incentivos fiscais são menos conclusivos, então a gente ainda não tem como afirmar ou não que eles têm efeitos, certo? Uma vez que a gente controla, isso vai ao encontro dos outros trabalhos que eu tinha citado, que encontraram efeitos, mas provavelmente que esses trabalhos não controlaram pelo FNE e FDNE. Então, acho que isso acaba gerando um certo fator confundidor aí, e pode ser melhor explorado em trabalhos futuros, certo? E a gente pode ver que, dependendo da estimação que a gente considera, parece ter haver alguma sinergia entre os três instrumentos, ou seja, quando a gente bota todos eles juntos, na maioria das estimações a gente vê que ele foi significante. O resultado também parece derivar principalmente do setor de serviço. Mas é isso, eu queria agradecer, não posso deixar de agradecer aqui meus financiadores, né, a Superinteresse de Desenvolvimento do Nordeste, e também agradecer a SOF, que esse trabalho foi agraciado com o primeiro lugar no prêmio esse ano. É isso, muito obrigado.